Cosan, na minha opinião, ela não é só uma das melhores empresas no setor que ela atua, por conta da queda no preço de mercado da energia atual, elas começaram a embutir uma perspectiva muito negativa, que na nossa visão não vai se materializar. Particularmente, eu acho que a Cosan ainda gera dúvidas. Eu tendo a olhar atualmente mais para geradoras e eventualmente para empresas um pouquinho mais verticalizadas, como por exemplo... O que você viu de oportunidade, Felipe? Ontem eu olhei, eu até comentei na quarta-feira, por dentro do AGF, eu comentei bastante um pouco da querida Isa, como eu chamo carinhosamente, TRPL4, né? Muita gente me mandou os comentários dizendo: Van, caiu mais o preço, pessoal feliz porque caiu o preço, né, de TRPL4, e assim como de Taesa, a gente está vendo ali com certa regularidade, está tendo correção um pouco mais de mercado. Tem alguma coisa que está lhe chamando mais a atenção em termos de preço, de oportunidade? Olha, Van, isso não é novidade para ninguém, eu já vinha falando, e para mim, de fato, acho que a gente até converge aqui na nossa opinião, porque para mim o setor elétrico ele está num momento interessante, como um todo, né? Eu tendo a olhar atualmente mais para geradoras e eventualmente para empresas um pouquinho mais verticalizadas, como por exemplo uma Eletrobras, etc. Mas são empresas que, por conta da queda no preço de mercado da energia atual, elas começaram a embutir uma perspectiva muito negativa e que, na nossa visão, não vai se materializar. Então, de fato, o momento que a gente está vivendo, né, a circunstância atual, ela tem alguns impactos em balanço para algumas dessas empresas, mas a gente nunca compra uma empresa olhando para o curtíssimo prazo. Então, quando a gente olha ali para 2025, 26, 27, a gente tem várias tendências que podem fazer com que o preço da energia volte para um patamar mais convidativo, né, do ponto de vista da geradora. E assim, uma coisa é certa, né? A gente sabe que esses períodos de chuva que a gente vive, o Brasil tem momentos que são chuva exagerada e chuva de menos. A gente oscila geralmente nesse ciclo pluviométrico, mas atualmente os reservatórios estão todos cheios, né? Ocasionaram muito essa queda no preço. Mas isso muda, é certeza. Fora outras tendências que a gente vai ter, eletrificação de frota, que apesar de não vir com uma velocidade gigantesca, vai começar a gerar alguma mudança no ponteiro. Você tem toda aquela questão do hidrogênio verde, que vai demandar muita energia, plantas de fertilizantes, eventualmente. Então, tudo isso daqui faz com que, conjunturalmente, na nossa opinião, ou na minha opinião, o setor de energia ele acabe sendo um pouquinho penalizado no curto prazo, mas, de novo, o Barco sempre gosta de falar que a gente nunca gosta de olhar de lupa, né? A gente está sempre olhando de binóculo, lá na frente. Então, é um pouco isso. Eu vi que você estava lá na Cosan, né? Vendo, não foi isso? Eu vi que você tweetou lá, inclusive, e tal. Acompanhei de longe, né? O que que você resumiria, digamos assim, um pouco do que você viu lá da Cosan, em termos do que eles apresentaram para o pessoal aí que não acompanhou? O que você achou de bacana? É legal você fazer essa pergunta, que eu acho que muita gente só conhece uma empresa pelo ticker que ela vê piscando ali no home broker, né? E o mundo real é muito diferente desse mundo digital, assim, que a gente acha que é simplesmente compra e venda de ações, que tem basicamente nada por trás daquilo lá, ou é praticamente tudo parecido quando você olha uma empresa e outra. Mas a grande realidade é quando você olha uma empresa, eu acho que a Cosan é uma expoente muito forte do Brasil que dá certo de verdade, de encher o nosso... de dar muito orgulho, assim, né? Porque eu, particularmente, eu sou acionista da empresa e a gente está lá para não só ver o que vai acontecer no futuro, mas acompanhar o que está acontecendo, se as promessas que foram feitas no Investor Day do ano passado estão sendo cumpridas, tal. E assim, eu confesso para você que eu gostei muito do que eu vi lá. A Cosan, na minha opinião, ela não é só uma das melhores empresas no setor que ela atua, nos setores que ela atua, mas é uma das melhores empresas do Brasil, né? Uma companhia que tem ativos completamente replicáveis, como, por exemplo, uma Rumo, que é líder em ferrovias no Brasil. Ela está entrando em segmentos muito promissores, como, por exemplo, a Raízen, que tem construído
plantas de etanol de segunda geração, que é um produto que tem um prêmio de preço gigantesco e vai ser cada vez mais demandado. E assim, tem encontrado sinergia entre esses negócios, por incrível que pareça, muitas vezes eles são até um pouco... a uma primeira vista você não enxerga eles como parte de um todo, mas a companhia tem conseguido atuar com maestria em vários setores onde o Brasil tem uma vocação muito forte, né? E olhando para frente. Então, desde energia renovável até essa parte de mineração, agora que eles entraram com a Vale recentemente. Então, assim, é uma equipe muito afinada, que cumpre o que promete, que aloca capital com uma competência enorme e que, assim, particularmente, eu acho que a Cosan ainda gera dúvidas para o mercado em relação a algumas coisas, né? Talvez o endividamento dela seja algo que chame atenção a uma primeira vista, tal, mas quando a gente olha o histórico da empresa, ela foi crescendo alavancada. Ela sempre se alavancou por um período, quando ela foi comprar com gás, por exemplo, ela se alavanca e desalavanca. Um pouco parecido com o que a gente vê no setor de celulose, uma Klabin, uma Suzano, mas assim, é uma empresa que eu particularmente adoro. Vale o disclaimer aqui que ela não é uma excelente pagadora de dividendos, né? Porque é uma empresa que retém boa parte do lucro, reinveste, gera um retorno alto, mas ao mesmo tempo, assim, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, a gente acredita que ela possa ter um ciclo de investimento um pouco menos robusto e, com isso, gerar um pouco mais de dividendos. E só um ponto interessante que eu destaco, Van, eles mencionaram claramente na apresentação que eles pretendem aumentar o apetite deles à recompra de ações, que eles acham que o papel está muito descontado. Olha. Então, não sou eu, Felipe, falando, é o próprio CFO da companhia. Perfeito. Mas vou te falar, tá? Eu analisando o balanço financeiro da empresa, não é uma coisa tão simples de analisar diante de tanta exposição que ela tem de negócios, confesso para vocês. Ela é uma você tem que juntar, você tem que juntar várias peçazinhas. Claro que nem todo o segmento que ela está eu domino, por exemplo, e aí realmente não é algo tão fácil você analisar ali os balanços e o negócio, todo o portfólio, na verdade, da empresa. Então, eu acho que vale a pena aí para o pessoal que se interessa estudar um pouquinho mais sobre ela. Eu li o livro, eu me lembro, quando o Basso falou em uma live do Inconformista. Isso, do Meto, do Rubens Ometo. Sim, que sim. E é um livro muito bacana, e eu acho que pega um pouco da ideia, lógico, ele é bem resumido e tal, mas sempre eu falo, para quem está querendo começar a aprender a querer investir em qualquer empresa, primeiro você tem que entender o que é que a empresa faz. Como é que ela ganha dinheiro, né? Como é que é o portfólio, quem está na governança, quem são os controladores, é o básico. E isso, gratuitamente, você pode ter acesso lá no RI, por exemplo. Você procura um pouquinho, pesquisa, para entender. Esse é o primeiro passo antes de você ir lá para os balanços, né? É entender um pouco do que a empresa faz. Mas a Cosan realmente, o portfólio dela é bem diversificado. Eu chego a dizer que se você investe na Cosan, você já está diversificando a sua carteira de investimento. Não, você tem toda a razão. E a Cosan, ela nasceu lá atrás como uma usina de açúcar e álcool, que cá entre nós é um setor dificílimo, né? Um setor onde a gente vê um histórico de quebradeira, um setor até parecido com o que era frigorífico no passado, né? Então, usinas pedindo concordata, etc., e eles souberam se reinventar de uma forma, no livro retrata muito isso, né? Começou lá atrás, quando eles compraram a operação da Esso no Brasil, e desde então ela é uma empresa completamente diferente, atuando em setores excelentes, bem diferente do que era no passado, que era uma empresa exposta essencialmente a açúcar e álcool, o que gera uma volatilidade gigantesca, é cíclico, etc. Tanto é que, no livro fala uma coisa interessante, a Cosan é a junção de duas palavras, Costa... como é que é? Costa Pinto e Santa Bárbara, que são duas das principais usinas da empresa. Então, eles juntaram o COS de Costa e o SAN de Santa Bárbara, e com isso nasceu a Cosan. E a Rumo, pior ainda, é a junção do nome do Rubens com o da mulher, que é Mônica. Rumo. Enfim, curiosidades inúteis. Nossa, mas que eu acho que... O Felipe tem uma memória
excepcional. Eu li o livro, mas eu não me lembrava em detalhes. E olha que eu anoto as coisas. Talvez seja uma das poucas informações que eu não precisava ter guardado, mas guardei, né, Van? Mas não,